Olá, leitores e, neste caso, ouvintes do Correio do Povo. O podcast Matriz apresenta os candidatos à vice-prefeitura de Porto Alegre. E eu digo apresenta porque, do contrário dos cabeças de chapa, que são velhos conhecidos do eleitorado da capital, os vices são um pouquinho menos familiares da população de Porto Alegre. É o caso de Raquel Baumbach, vice na chapa de Felipe Camozato, do Partido Novo. Seja bem-vindo à Matriz, Raquel. Muito obrigada, Diego. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, então eu começo te perguntando exatamente, te peço para fazer uma apresentação, né? Gostaria que a senhora respondesse a pergunta, quem é Raquel? Bom, eu sou Raquel Baumbach, tenho 60 anos, sou casada, sou mãe do Matheus e do Felipe, que são meu grande orgulho, né? Eu sou empresária do ramo da gastronomia, lá no 4º Distrito. Nós temos uma empresa familiar de mais de 55 anos e também sofremos com a enchente, né? Fomos atingidos, né? Acho que aliás, toda a população de Porto Alegre, porque quem não foi atingido diretamente foi atingido indiretamente, né? Com a questão da enchente. Sou pedagoga de formação, já fui professora de escola, de pré-escola, já tive pré-escola, já fui dona de pré-escola, né? E estou bem orgulhosa de estar sendo a vice do Felipe Camozato, que já foi meu colega de candidatura para vereador em 2016. Eu sou filiada do Partido Novo desde o início. Desde o início do partido aqui? Isso, aqui no Rio Grande do Sul. Bom, e me conta um pouquinho dessa trajetória pré-política, assim, como é que foi a tua relação no ramo da gastronomia, como é que foi a tua trajetória de empresária? Então, eu praticamente nasci dentro de um restaurante, né? E eu sou sócia do restaurante há mais ou menos uns 47 anos, eu acho. É isso? 34, 44? Mais ou menos isso, uns 44 anos. E eu acabei tendo uma escolinha no meio disso, tive uma empresa de locação de brinquedos, em função de ter cursado pedagogia, de gostar muito de criança, né? E de me envolver com essa área da educação, que eu acho uma das coisas mais importantes para uma população, né? É ter uma educação de qualidade, né? E eu acho que a educação, ela acrescenta em todos os níveis, em qualquer setor da sociedade, né? E aí só que acabei optando pela Escola da Vida, que é onde eu me criei, né? No restaurante, né? E como nessa trajetória também eu sou a mais velha de 3 filhos, os meus 2 irmãos mais jovens já faleceram. E hoje os meus 2 filhos trabalham no restaurante, né? O Matheus tem 30 anos, o Felipe tem 24, né? Então, eles me dão hoje o suporte que eu acabei não tendo com os meus irmãos, né? E para a empresa continuar, porque hoje as 3 gerações trabalham na empresa. Os meus pais ainda trabalham, mas eles trabalham só no turno do dia. E os meus filhos intercalam comigo os plantões da noite. E de dia a gente está quase sempre todos lá, né? E tocando a empresa. E como é que foi essa situação da enchente que a senhora relatou? O restaurante chegou a ser atingido diretamente pela enchente? Como é que está a situação lá no 4º Distrito? Pois então, Diego, a gente não imaginou, não esperava que a água chegasse até nós, porque nós estamos muito distantes do rio. E também porque o nosso prédio, ele está mais ou menos a 1,20 m mais alto do que o meio da rua, vamos dizer assim. Então, meu pai já pensou nisso quando construiu, né? Foi meu pai que construiu o prédio, né? Ele foi construído pensado para fazer um restaurante. Então, a gente pensou, não vai chegar, nós não vamos ficar embaixo d'água. E acabamos ficando. Não entrou água no restaurante por conta disso que eu te falei antes, que a gente está 1,20 m mais alto da rua. Mas para chegar lá, nós ficávamos com água na cintura. E como nós temos 2 subsolos, temos uma adega na esquina e que nós sabíamos que ia entrar água, né? Nós temos, na adega tem um poço, tem uma bomba funcionando ininterruptamente. Então a gente sabe que quando chove muito, quando tem alagamentos, entra água lá na adega. Então no dia 3 de maio, sexta-feira, nós trabalhamos no horário do almoço e depois do almoço nós esvaziamos toda a adega, subimos todas as caixas de vinho, toda a bebida, né? Todas as bebidas que tinham na adega.
Só que assim, tá, vai encher a adega, ok, realmente encheu e faltou um degrau para entrar água na cozinha, mas acabou não entrando. Mas acabou entrando água no pátio dos fundos, entrou água pelos bueiros, né? Que isso é uma questão que Porto Alegre tem falha, né? Que não existe alguma contenção para não ter retorno no pluvial, né? E aí a gente, como ficou também 22 dias sem luz, nós temos gerador, mas nós não podíamos ligar o gerador em função, com risco de explosão, porque a água chegou a bater no tanque do diesel do gerador, né? Então perdemos todos os alimentos perecíveis, todos significa umas 2,5 toneladas de alimentos. E como a senhora falou, eu já imaginava que pudesse entrar água na adega por experiências anteriores, porque Sim. A gente sabe, não é de hoje que Porto Alegre alaga, né? Sim. Principalmente ali na Zona Norte, qualquer chuva já gera transtorno. Assim, ó, alagava bem mais antes. Depois eles fizeram aquela barreira, aquela bacia de contenção embaixo daquela praça ali entre a Ceará e a Benjamin, e aumentaram os canos ali da rua, da Avenida Pará, então isso já melhorou muito. E aí, porque na realidade ali, como nós somos um bairro que tem 2 bairros no entorno, que é o Higienópolis e Moinhos, que são altos, e nós somos os baixos. Então o que acontecia? Enchia de água ali depois que parava a chuva. Então, por quê? Porque escoava água lá de cima do Moinhos de Vento e do Higienópolis. Então, eles terem aumentado as bitolas dos canos, né? Terem aumentado a saída lá no Guaíba, terem feito essa contenção, essa bacia de contenção ali embaixo da praça, isso já resolveu bastante. A senhora disse que é filiada no Partido Novo desde o início do partido no Rio Grande do Sul. Já foi filiada em outro partido antes? Como é que foi esse despertar de interesse pela política? Então, o pessoal do Partido Novo, o Molinari veio conversar comigo para fazer alguns eventos lá e na época me convidou. Então, se tu não quer ser candidata a vereadora, a gente precisa de candidatas e tal, parará. Eu disse, Molinari, mas eu sou uma pessoa dos bastidores, eu sou uma pessoa de fazer, eu não sou muito pessoa de falar. E então, ele disse, não, mas quem sabe tu concorre, até para tu ver. Aí ele me mostrou, me disse qual eram as diretrizes do partido, né? Me deu os folhetos e tal, daí eu comecei a ler, daí eu disse, então eu vou me filiar, eu vou concorrer, né? E daí concorri em 2016, mas não fiz campanha nem nada, né? Mas o que assim me interessou era um partido diferente, de partido que não tem políticos, né? Não tinha políticos na época, e era um partido que estava começando, com muita gente jovem, com garra, querendo mudanças, querendo fazer coisas boas, melhores, querendo que as coisas andassem, né? E isso me empolgou bastante. E o que tu pensa assim sobre política? Quais são os valores que tu traz para essa eleição? Qual é a ideologia que tu carrega relacionada à política? De forma geral, assim, como a senhora vê a política brasileira atualmente e como se posiciona também? Eu acho assim que está bem difícil porque as coisas que estão acontecendo, vamos dizer, no âmbito federal e tal, né? E eu acho que tem que ter gente nova. Eu acho que essa coisa da alternância do poder é muito importante para uma sociedade, né? Não pode ficar se perpetuando, né? E tem que colocar gente íntegra, né? Pessoas íntegras na política que realmente queiram fazer a diferença, que queiram trabalhar e não que só queiram assumir cargos públicos, né? O meu pai sempre diz uma coisa que eu concordo muito: o problema não é pagar os impostos, o problema não é não ter o retorno disso que tu paga, entende? É como se tu contratasse alguém e tivesse que continuar pagando e sem receber o serviço. Isso é ruim, isso é frustrante. Parece que as coisas não andam, sabe? Tu te sente preso. Bom, e como é que foi o convite para tu ser vice? Como é que foi esse processo agora de 2024 para acabar sendo vice-candidata na chapa do Felipe Comozato? Então, Felipe Comozato me ligou e disse que queria falar comigo, e eu achei que ele queria falar comigo sobre fazer eventos lá no meu estabelecimento, no restaurante. Quando foi essa ligação, mais ou menos? Foi numa quinta-feira antes da convenção do partido. Ali no limite, então. Daí ele veio lá no restaurante, conversamos,
Daí ele disse, não vou te convidar para ser candidata a vereadora. Ele disse, tu sabe, eu falei de novo, eu sou uma mulher dos bastidores. Ele disse, não, mas eu vim te convidar para ser minha vice. Eu disse, como assim? Aí ele disse, porque tu é uma pessoa que está dentro das diretrizes do partido, tu já é filiada desde o início, tu já concorreste, tu sabe como é que funciona, né? Pelo menos tem um pouco de experiência, né, nisso. E eu acho que tu ajuda a dar visibilidade para o partido, né, que é menos conhecido que os outros, né? E eu acho que vai ser uma ótima parceria e tal, né? Eu disse, Felipe, mas né, essa coisa de eu não sou uma pessoa de falar em público e tal. Daí ele disse, não, mas provavelmente quem vai estar mais no foco sou eu, que sou candidato a prefeito e tal, né? Aí eu disse, então vamos... Ele disse, tu tem alguns dias para pensar, né? Porque na terça a gente tem a convenção do partido, aí no domingo eu dei a resposta para ele, daí... Aí também acabei conversando com o Van Hatten, acabei conversando com a vice, que eu não lembro o nome agora, lá de Joinville. Eu não sei se é Regina, não lembro mais. Rejane, isso. Acabei conversando com ela um pouco por WhatsApp e tal. E aí topei entrar nesse barco. E por que tu aceitou, assim? O que tu colocou na balança, pessoalmente, né? Não só pensando em Porto Alegre ou no partido, para ti, o que pesou na balança para aceitar esse convite? Que é uma maneira de talvez ajudar a cidade a eleger mais vereadores do Novo para que isso faça... Porque não adianta só eleger o prefeito ou vice, mas tu tem que ter uma bancada mais forte lá, né? Que atue para não deixar passar leis que talvez atrapalhem os empreendedores e tal. Eu, como sendo uma empreendedora, né? Às vezes surgem leis que atrapalham, né? A administração do empreendedor, né? Então, o Ramiro Rosário mesmo estava dizendo que 90% do trabalho dos vereadores é barrar as leis que só vão atrapalhar ou vão gerar mais impostos, né, para o empreendedor. Uhum. E me conta como tu acredita que essa experiência tua de empresária pode contribuir caso, né, haja esse sucesso eleitoral e acabe se tornando uma vice-prefeita da cidade. Então, eu acho que essa coisa da bagagem de administrar um negócio, gerenciar processos, né? Mais do que gerenciar pessoas, mas gerenciar pessoas também, processos, formar time, né? Porque, por exemplo, lá no meu local de trabalho, a gente preza muito por essa coisa de a gente sempre fala muito de nós somos um único time, né? Não existe... Porque às vezes em restaurante tem isso, tem a turma do salão e a turma da cozinha, e eles se degladiam, e a gente sempre fez muita força para mostrar para eles assim, não, nós somos um time, nós todos somos interdependentes, né? E todo mundo é importante em todo o processo, desde a pessoa que faz a limpeza, até a auxiliar, até a cozinheira, até o garçom que atende o cliente, porque se em algum momento do processo as coisas não funcionarem, vai dar problema lá no final, né? E, na realidade, inclusive nós, donos, estamos sujeitos a ser demitidos pelos clientes, né? Os clientes são os que podem demitir todos nós, né? Então, eu acho que essa experiência de administração é uma boa para ajudar no trabalho de vice, né? E existe uma certa relação, né, de dona de restaurante com uma clientela ali mais fixa, que é mais fiel ao restaurante? Como é que é essa relação com esses clientes que acabam por ser, no fim, cidadãos de Porto Alegre, né? Sim. As pessoas vêm conversar comigo, né? Nós temos muitos clientes fiéis, porque como nós estamos no mercado há 57 anos, então, assim, tem famílias que já são a 4ª geração que frequentam o restaurante. Então, assim como nós somos, já temos 3 gerações trabalhando no restaurante, eu tenho clientes que já estão na 4ª geração frequentando o restaurante. Então, a gente acaba fazendo parte da história da família das pessoas. Isso é muito legal. Tu mesmo me disseste, quando eu cheguei aqui, que tu lembra do restaurante porque o teu avô costumava te levar lá. Isso é legal porque isso fica na memória afetiva das pessoas. Eu acho isso muito, muito gostoso, né? E qual é a tua relação com Porto Alegre? Porque
a senhora é dona de um restaurante que fica aqui na capital, então o teu negócio principal é aqui na capital. E durante a nossa entrevista, tu mostrou um certo conhecimento, né, da geografia porto-alegrense. Qual é a tua relação com a cidade? Às vezes eu ouço pessoas falar assim, eu acho que eu vou embora para Santa Catarina, eu acho que eu vou sair de Porto Alegre e tal. Eu nunca pensei em sair de Porto Alegre, né, em morar em outro lugar. Eu gosto de Porto Alegre, né? Só que eu realmente acho que faltam algumas coisas. E eu acho que tem também uma outra coisa que a gente tem que resgatar, essa coisa do orgulho das pessoas de serem aqui de Porto Alegre, de morarem em Porto Alegre da cidade, né? E eu acho que isso precisa ser resgatado em cada pessoa, em cada cidadão, sabe? Até para as pessoas transmitirem isso para os turistas que vêm para cá, porque nós temos hoje uma grande dificuldade, isso a gente comenta muito lá no sindicato de restaurantes, bares, hotéis e similares, dessa dificuldade dos turistas ficarem em Porto Alegre, né? E eu acho que uma das coisas importantes seria as pessoas falarem bem da cidade, né? E saberem o que tem de legal para fazer na cidade, porque tem um monte de coisa bacana para fazer na cidade, né? E por que a senhora acredita que se perdeu esse orgulho de ser porto-alegrense? Eu acho que a cidade, há uns anos atrás, há 24 anos atrás, vamos dizer, as pessoas chegavam aqui de fora e diziam assim, nossa, Porto Alegre está para o Brasil, assim como o Brasil está para a Europa, tá? E depois essa coisa, aos poucos, foi mudando, ela foi deixada de lado, a cidade foi, sabe, como se murchasse, né? E eu acho que a gente tem que reavivar isso. Claro, agora, nos últimos anos, agora fizeram essa questão da orla lá, isso foi uma coisa que melhorou bastante e as pessoas usam muito aquele espaço, eu acho maravilhoso isso, né? Que são espaços públicos, são espaços gratuitos, né, para a população, eu acho bárbaro, né? Mas a gente tem que continuar, tem que fazer mais, né? Eu acho que Porto Alegre tem capacidade para mais. E quais a senhora considera que sejam os principais desafios de Porto Alegre aí nos próximos 4 anos? Então, essa questão das enchentes, né, das águas, né, porque eu acho que tem que ter um plano a curto prazo, alguma coisa a curto prazo, e curto prazo eu digo 1 ano ou mais, 1 ano em diante, né? E depois alguma coisa a médio e longo prazo, né? E buscar ajuda do governo federal e do estadual, né? Para que isso aconteça, né? Eu acho que a prefeitura tem condições de se endividar um pouco para fazer algumas coisas mais rápido, né? Mais urgentes, né? A outra questão é educação, eu acho bem importante, né? Como eu sou dessa área, isso me chama sempre bastante. Investir mais na educação de base, porque a gente sabe que essa é uma das fases mais importantes da vida das crianças, né? E eu acho que fazer mais parcerias com público-privadas para conseguir mais vagas para creches, né? Inclusive para as mães poderem trabalhar e para os pais também ficarem tranquilos, né? Não só as mães, mas os pais também, né? De que o seu filho está numa escola e está seguro e está sendo bem tratado, bem cuidado. A questão do transporte público, que eu acho que, por exemplo, a EPTC acho que tinha que ter um enfoque mais pedagógico, ao invés de ficar multando, educar o cidadão e talvez focar mais no monitoramento de trânsito para que o trânsito flua melhor, né? Focar mais, ter um enfoque, mudar o enfoque, né? Ver essa coisa das ciclovias, né? Fazer um estudo porque tem algumas ciclovias que eu acho que estão em alguns lugares que nunca são usadas, né? E outros lugares que precisariam ter ciclovias, né? Então acho que isso é importante a gente abordar e verificar. Mas tem inúmeras coisas, né? Mas vamos dizer que esses talvez sejam os que me vêm agora à cabeça. E falando de pedagogia, né? A senhora passou a maior parte da vida como uma empresária do ramo gastronômico. Mas tem algo ainda da sua formação de pedagoga que conseguiria trazer em uma hipotética vice-prefeitura? Acho que sim, acho que justamente essa coisa de pensar nessa questão das vagas de creches, né? Porque, por exemplo, isso impacta, por exemplo, em mim. Eu perdi uma menina
perdi uma funcionária porque ela teve nenê e não conseguiu vaga numa creche. Eu tive uma outra funcionária que foi fazer um teste, daí ela trabalhou 2 dias, ela me perguntou, mas tu vai me assinar minha carteira? Eu digo, óbvio. Ela disse, não, mas eu não quero perder o meu Bolsa Família. Então, assim, talvez também a gente tem que repensar isso, né? Por que a pessoa que trabalha perde o Bolsa Família? Talvez possa diminuir e ganhar menos, né? Mas até ter um incentivo, talvez ela tenha que algum dia que ela vá trabalhar, por exemplo, como no meu ramo a gente trabalha sábados, domingos e feriados, e aí não tem creche, né? Não tem onde deixar os filhos. Então, talvez ela possa continuar ganhando algum valor para talvez pagar alguém para ficar com os filhos enquanto ela está trabalhando no final de semana. Né? Porque o ramo de entretenimento e lazer inevitavelmente trabalha nos finais de semana, né? Quando não tem escola, né? E normalmente folga segunda, terça, né? Tudo bem, eles têm folga em algum domingo por mês, né? Mas então isso tudo tem que ser pensado, né? Claro. E quais a senhora considera que sejam os principais ativos da chapa que a senhora concorre? O que a junção de Camozato e Raquel pode trazer de novo ao eleitor de Porto Alegre? Pode trazer o novo, né? Na realidade, assim, o Felipe é um cara que eu cada vez admiro mais, assim, eu tenho acompanhado ele, assim, e eu fico absorvendo tudo que ele sabe porque ele fala de todos os tópicos esses com muita propriedade, né? E talvez eu vá na carona dele, né, e fazendo a minha parte ali no setor de educação, na questão também, as meninas que estão concorrendo a vereadoras, né, que tem várias, falando sobre a violência contra a mulher, né, então acho que isso vai mexer bastante. O comércio do 4º distrito pode ser um aliado aí, já que a senhora tem bastante, consegue entrar bastante nesse meio? Acredito que sim, assim, até porque nós temos um vereador lá que é muito forte, que é o Ramiro Rosário, né? E sim, as pessoas me conhecem bastante lá no 4º distrito porque eu circulo bastante, vou nas lojas, compro coisas, né? Tu acaba fazendo, até em função agora, depois da enchente, assim, não, vamos lembrar de comprar as coisas aqui em volta para ajudar as pessoas, né? Todo mundo se ajudar, né? Uhum. Então, acho que sim, acaba facilitando. A senhora citou o sindicato dos bares e restaurantes, né? A senhora faz parte do sindicato de alguma maneira? Sim, eu sou uma das vice-presidentes lá do sindicato. E como é que é essa atuação? A gente atua bastante, o sindicato é bem atuante, né? Principalmente quando tem os dissídios. Ele está atuando bastante agora nessa questão de aumentar a faixa do Simples. Depois da pandemia, para as pessoas, para os restaurantes, para nós, o sindicato está lutando bastante para que o PERSE, a gente consiga entrar no PERSE, e acho que vamos conseguir. Que tenha isenção de alguns impostos e tal durante algum tempo, né, para aliviar a carga tributária. Então, o sindicato ele é bem forte, assim, bem atuante no nosso setor. E o que a senhora está achando desse início de campanha, né? Uma mudança na sua vida, de certa forma, né? Como é que está essa primeira caminhada aí na tentativa de conquistar o eleitorado da capital? Está bem corrido, mais corrido do que eu imaginava, né? Mas, que nem eu te falei, eu tenho 2 sócios jovens com bastante gás, então que vão fazer a retaguarda lá e vão ficar na minha empresa, na nossa empresa. E a senhora também é afastada das atividades da empresa nesse período ou consegue tocar concomitantemente? Não estou afastada. Hoje de manhã ainda trabalhei, fui buscar coisa lá na Sertório, fui em vários locais. Não, consigo conciliar ainda, assim. Ainda dá para conciliar. E a senhora sempre acompanhou a política, assim? Sempre se interessou, mesmo que enquanto público / eleitor, né? Não, mais de alguns anos para cá, assim. Quando eu era jovem, não me interessava muito, não. Mas eu acho que depois lá dos 35 anos em diante, aí que eu comecei a me interessar mais, a ler mais,
Sim, estudar um pouco. Me chamou a atenção que a senhora falou que está desde o início no Rio Grande do Sul aqui com o Partido Novo, né? E o Partido Novo surgiu muito naquela toada dos protestos anti-Dilma ali por 2015, 2016. Sim. A senhora estava nesse meio também? Ia lá para o Parcão? Eu fui algumas vezes lá, sim, mas não muito até em função do meu trabalho, que esses protestos, essas coisas acabam sendo finais de semana, e final de semana é quando eu mais trabalho, né? Então, em alguns eu fui, sim. Bom, para finalizar, então, Raquel, gostaria que a senhora respondesse a seguinte pergunta. Caso eleita e depois de 4 anos de gestão, e quando o Correio do Povo fosse fazer uma matéria de fim de mandato, o que a senhora gostaria de ler na manchete dessa matéria? Puxa, é uma pergunta difícil. Não pensei nisso ainda. Sei lá, talvez que a gente tenha, assim como o prefeito e a vice-prefeita de Joinville que estão concorrendo a um novo, né, a reeleição, eles estão com, se não me engano, 93% de aprovação lá. E talvez que a gente tenha uma aprovação tão alta, parecida, né, tão alta quanto, né? Tá certo, Raquel. Então te deixo esses um último recado pro teu eleitor. Que se você nunca ouviu falar do Partido Novo, ou não sabe quais são as nossas propostas, que antes de achar que isso não serve, ou que o Felipe, como eu já ouvi, o Felipe Camozzato é muito jovem, já me disseram, né? Eu disse, a primeira coisa que eu respondi assim, poxa, procura ver qual a trajetória dele, né? O que ele já fez por Porto Alegre, né? Isso é importante, as pessoas... Gente, informação é poder, sempre. Então, vai atrás e descobre, se inteira disso, né? Nós temos canais, tem o WhatsApp e tal, temos o nosso comitê lá na Goethe. Então, assim, procure saber quem são os candidatos. Não só nós, mas os outros também. Eu acho legal saber para tomar uma decisão bem consciente, né? E coerente com o que cada um pensa. Bom, agradeço então a ti, Raquel Baumbach, vice-candidata na chapa do Felipe Camozzato à Prefeitura de Porto Alegre, e agradeço principalmente a você que ficou até o final conosco neste podcast. O Matriz retorna muito em breve com novas entrevistas com candidatos à vice-prefeitura da capital. Continue ligado. Estas entrevistas estão disponíveis no site do Correio do Povo e foram veiculadas também no Jornal Impresso. Eu sou o Diego Nunes, quem roteirizou e apresentou este podcast, que teve a assistência técnica e edição de Wilson Bravo.